Salve, salve galera! Eu sou o Jefferson Santos, ministro da Disciplina Física na Escola Coronel Pinheiro Júnior e Marilda Nunes. Sou professor supervisor do PIBID para os alunos graduando em Física, no qual os mesmos vão desenvolver videoaulas para ajudá-los no processo de aprendizagem. E se vocês gostarem, deixa um like e um comentário, vai ser muito importante para a gente. E até a próxima! Olá pessoal, eu me chamo Maicon, eu sou estudante do curso de licenciatura em Física pelo Instituto Federal do Pará, campus Bragança. Também sou bolsista do PIBID, Programa de Iniciação à Docência, e trago hoje uma videoaula falando sobre a quantidade de movimento, assunto esse que vai auxiliar vocês a fazer a atividade. É um pequeno resumo sobre o assunto, que eu acho que será suficiente para vocês entenderem e realizar a atividade. Então bora lá! Quantidade de movimento, né, também chamado de momento linear, né, sempre que houver qualquer interação entre dois corpos, né, e pelo menos um deles estiver em movimento ou adquire movimento, essa interação será importante, né, para o estudo da quantidade de movimento. Então, o que é uma quantidade de movimento, pessoal? Quantidade de movimento ela pode ser definida como uma grandeza física da dinâmica, calculada a partir da multiplicação da massa de um corpo em quilograma por sua velocidade instantânea em metros por segundo. A quantidade de movimento, pessoal, ela só acontece quando dois corpos diferentes entram em colisão. Por exemplo, numa partida de sinuca, como vocês estão vendo aí na imagem. O taco, né, ele está entrando em movimento, ele vai colidir com a bola branca, né? O taco, por sua vez, ele vai transferir o movimento dele para a bola branca. E a bola branca também ela chega nas outras bolas. Ao colidir com as outras bolas, ela também vai transferir esse movimento. E assim sucessivamente. Então, a quantidade de movimento é isso. Ela vai transferir, né, o movimento para as outras, né? Assim a gente vai calcular essa quantidade de movimento dos corpos, né? Entre os corpos. Ela pode transferir parcialmente esse movimento ou totalmente esse movimento. Por exemplo, existe dois caminhões, A e B. O B ele está parado, ele está totalmente em repouso, né, num semáforo. Enquanto o A está vindo em movimento, né, está uma velocidade. E o A, ao colidir com o B, né, o A ele vai transferir esse movimento, né, e o B, consequentemente, vai entrar em movimento. Sendo que o A, ao transferir o movimento dele, ele entrou em repouso e o B continuou. E isso significa que o A ele transferiu todo o movimento dele, totalmente o movimento. Vamos supor de novo que o A ele vem com movimento e o B está parado no semáforo. E o A se choca com o B. Ao se chocar com o B, o A transfere seu movimento para o B e os dois entram em movimento. Aí, nessa situação, significa que o A ele transferiu parcialmente, né, o seu movimento. Por quê? Porque os dois entraram em movimento. Ele não transferiu totalmente, transferiu parcialmente, porque o B também entrou em movimento e o A também. Se caso ele parasse, o A, aí sim, ele transferia totalmente, né? E a fórmula, né, da quantidade de movimento é dada pelo Q igual a M vezes o V. O Q, né, é a quantidade de movimento, o M significa a massa e o V a velocidade. Lembrando que a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial. Ela possui módulo, direção e sentido. Como a massa é uma grandeza escalar e o vetor quantidade de movimento será paralelo ao vetor velocidade, tendo a mesma direção e o mesmo sentido. E a unidade medida pelo Sistema Internacional SI é em quilograma por metro por segundo. Vocês vão entender melhor no exercício que a gente vamos passar aqui, né, fazer alguns exemplos. Fala, meus amigos! Agora nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre quantidade de movimento
resolvendo alguns exercícios para vocês verem que não é nada de bicho de 7 cabeças. A gente vai resolver o primeiro exercício e acompanha aí na tela qual que é ele. Primeiro, determine a quantidade de movimento de um objeto de massa de 5 kg que se move com uma velocidade igual a 30 metros por segundo. Muito simples, partindo da nossa fórmula da quantidade de movimento ou momento linear, também conhecido. Então, o que a gente vai fazer? Aplicar os valores. Primeiro, nós temos uma massa que é igual a 5 kg. E o que mais? Temos uma velocidade igual a 30 metros por segundo. Aplicando essa equação, muito simples, dizemos que quantidade de movimento é igual a 5 kg vezes a velocidade, 30 metros por segundo. Matemática básica, multiplica, logo nós vamos ter 5 vezes 30, 150. Unidade de medida, só acrescenta no final, quilograma, vezes metros por segundo. Logo, a quantidade de movimento desse objeto é igual a 150 kg/metro por segundo, certo? Então, quando a questão der esses valores, é só aplicar na fórmula e já era. Acha os valores, calcula que vai dar tudo certo, beleza? Agora a gente vai fazer mais outro exercício. Vamos aqui dar continuidade aqui na nossa resolução. Sempre os exercícios vão partir desse mesmo princípio, de QMV, beleza? Agora acompanhe aí na tela de novo e vamos lá. Uma bola de 400 gramas se movimenta num dado instante, conforme a figura abaixo, com velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Direção e sentido. Qual a direção e sentido da quantidade de movimento? Vamos lá? Muito simples. Primeiro, nós temos uma massa igual a 400 gramas. Detalhe. Quando trabalhamos com quantidade de movimento, a unidade de medida da massa, ela não deve estar em gramas, deve estar em quilograma. Logo, para a gente transformar gramas para quilogramas, basta nós fazermos essa divisão por 1000. Faça aí na tua calculadora rapidola que você vai ver que você pega 400 e divide por 1000 é igual a 0,4 quilogramas. Então, a gente vai trabalhar com o quilograma, não com a grama, certo? Então, muito cuidado, muita atenção nessa parte que pode te pegar na hora de um exercício de uma prova. A velocidade é igual a 2 metros por segundo. Temos todos os valores aqui, agora só jogar na fórmula, rapidola. Que é igual a 0,4 vezes 2 metros por segundo. Vamos fazer a multiplicação aqui? Vamos lá. Vamos fazer aqui nesse cantinho aqui. Vamos lá. 0,4 vezes 2. Opa. Vezes 2. 2 vezes 4, 8. A vírgula. 2 vezes 0, 0. Logo, a quantidade de movimento ela vai ser igual a 0,8 quilograma metro por segundo. Então, agora a gente deu uma melhoradinha no exercício, porque a gente teve que fazer essa transformação na unidade aqui de grama para quilograma. Muito simples também. Quando você tiver grama e você quiser transformar em quilograma, você divide por 1000. E se você tiver quilograma e quiser transformar para grama, você multiplica por 1000. Então, você sempre vai usar o 1000 para estar fazendo essa mudança
nas casas decimais, certo? Então, esse foi mais um exercício, muito simples também. Agora a gente vai resolver mais um exercício que eu quero analisar junto com vocês a partir de um gráfico. Vamos lá? Diz o seguinte: um gráfico indica a variação da aceleração A de um corpo, inicialmente em repouso, ou seja, ele parte do zero, e da força F que atua sobre ele. Aqui nós temos o gráfico e a pergunta lá embaixo. Quando a velocidade do corpo é de 10 metros por segundo, sua quantidade de movimento em quilogramas metros por segundo corresponde a letra A, 50, letra B, 30 ou letra C, 25. Vamos lá ver qual que é a alternativa correta? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que analisar aqui? Nós temos um gráfico em que tem aqui é força, dada em Newton, e aqui é aceleração, dada em metros por segundo ao quadrado. Certo? Isso aqui, só para exemplificar, isso aqui não precisa vocês se baterem com isso ainda. Aqui nós temos 2 e aqui temos 4, certo? E aqui, agora nós vamos ter aqui 6, bem aqui 12. Percebam que esse gráfico, ele cresce nesse sentido aqui, certo? Esse sentido aqui. Ou seja, se pararmos para analisar, ele vai crescer proporcionalmente. Quanto maior a força, quanto mais a força cresce, percebe? Quanto mais a força cresce, maior é a velocidade. E partindo daquela lei de Newton, a segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração, qualquer um desses dois valores que eu pegar aqui independe para que eu consiga encontrar a massa desse objeto. Por quê? Porque é constante, ou seja, para que a gente possa encontrar a massa, a gente pode tanto usar o 6 e o 2, ou o 12 e o 4. Eu vou usar aqui o 6 e o 2. Vamos lá? Primeiramente, a gente vai manusear essa equação, deixar ela em função da massa, que é o valor que precisamos encontrar, é a nossa incógnita da questão. Então, vamos lá. Primeiro, bem simples aqui, ó. Vou passar massa para o outro lado. O F que estava desse lado, ele vai para o outro lado. Desse lado aqui, a aceleração não está dividindo, não está multiplicando, na verdade. Ela vai passar dividindo. Logo, eu tenho aqui que a massa, quem é minha força? Força igual a 6. Quem é minha aceleração? 2. Logo, eu tenho uma massa igual a 3 quilogramas. Perceba a similaridade, a linearidade dele, porque se a gente pega 12 também, divide por 4, teremos também 3 quilogramas. Por isso, independe de a gente pegar qualquer valor, sempre vai ser uma constante, sempre 3 quilogramas. Ou seja, a gente pode trabalhar com N valores, nesse caso aqui, que o resultado vai ser o mesmo, não vai interferir. Beleza, agora encontramos a nossa massa aqui. E agora, o que precisamos? Nós precisamos agora encontrar a quantidade de movimento. Temos a massa, aqui igual a 3 quilogramas. Beleza. 3 quilogramas é a nossa massa. E ele fala sobre o que exatamente? Ele fala que quando a velocidade for 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber a quantidade de movimento nesse tempo. Nessa velocidade, aliás. Então, agora temos as duas grandezas que precisávamos. Vamos só jogar na fórmula. Massa 3 kg. Velocidade igual a 10 metros por segundo. Ou seja, nós vamos fazer o quê? A multiplicação. Quantidade de movimento é igual
3 vezes 10, que é igual a 30 quilograma metro por segundo. Então, chegamos na resolução do nosso exercício, que ele é dado com a letra B. Então, a resposta correta é a letra B. Pessoal, muito simples, não precisa ficar com medo. Só jogar na fórmula, analisar, estudar um pouquinho de matemática que você vai conseguir. Então, meus amigos, é isso. Espero que tenham gostado. E curte e dá o seu like lá, que a gente precisa dessa força. Valeu! Thank you.